Ator 1. Foi Cristina quem gritou primeiro, ajoelhada no meio da cozinha do restaurante, com as mãos sujas de farinha e os olhos vermelhos de quem já não sabia se chorava de raiva ou de medo. Pedi à minha sogra que voltasse, que esquecesse tudo o que tinha dito naquela noite, que o restaurante não sobrevivia mais 2 semanas sem ela. Eu, Beatriz, estava encostada à porta da cozinha, incapaz de mover um único músculo a assistir ao momento em que a minha cunhada finalmente compreendia quem era, de facto, a mulher que tinha expulsado de casa 3 meses antes. Mas para perceber como se chegou a este ponto, é preciso voltar atrás não apenas ao inverno em que o meu sogro morreu, mas a muito antes disso. Há uma cozinha junto à ria de Aveiro que quase ninguém na família alguma vez visitou. Fernanda, mãe do meu marido, Tiago, e de Cristina, tinha sido durante quase 20 anos chefe principal de um pequeno restaurante junto à Ria de Aveiro, um espaço discreto que recebia críticos gastronômicos de Lisboa e do Porto com a mesma naturalidade com que recebia pescadores locais. Fechou as portas havia 8 anos numa decisão que nunca explicou por completo, dizendo apenas que certas coisas da vida profissional ficam melhor guardadas do que contadas. O que quase ninguém sabia, exceto talvez o próprio Tiago, era que Cristina, ainda muito jovem e sem qualquer formação em cozinha, tinha passado 2 verões inteiros a ajudar informalmente naquele restaurante, oficialmente como copeira, oficiosamente como aprendiza silenciosa que observava tudo com uma atenção que ninguém levava a sério na altura. Foi nesses verões, entre tabuleiros por lavar e panelas fumegantes, que Cristina memorizou temperos, proporções e truques que a mãe nunca patenteou nem escreveu em lado nenhum, confiando neles apenas como quem confia numa rotina de anos. Quando o restaurante fechou e Fernanda se recolheu à vida doméstica em Aveiro, Cristina seguiu caminho próprio, primeiro como empregada de mesa em vários espaços do Porto, depois como gestora, até reunir coragem e algum capital emprestado para abrir, há 2 anos, o seu próprio restaurante na Baixa da cidade. Apresentou o menu como fruto exclusivo da sua criatividade, inspirado, segundo dizia sempre aos jornalistas locais, na cozinha de infância feita por mulheres da família. Uma frase vaga o suficiente para nunca precisar de mencionar diretamente a mãe, nem tampouco os verões passados a copiar sem autorização nem crédito uma vida inteira de trabalho alheio. O meu pai, digo, o meu sogro, tinha morrido no inverno anterior, depois de uma doença longa que consumiu as poupanças da família e as forças de Fernanda em partes iguais. Quando tudo terminou, ela ficou sozinha numa casa grande demais para uma pessoa só. E foi Tiago quem insistiu que viesse viver conosco na casa que dividíamos com Cristina, no primeiro andar de um prédio antigo perto da Foz. Fernanda aceitou sem grande resistência, talvez porque também ela precisasse de gente por perto depois de tantos anos de rotina partilhada com um homem que já não existia, e mudou-se para casa conosco, como quem muda de identidade, assumindo, sem que ninguém pedisse, o papel de cozinhar todos os dias para a família. Cristina, que durante os 2 verões de aprendizagem nunca tinha reconhecido publicamente o quanto devia. Aquela cozinha junto à ria recebeu a chegada da mãe com uma frieza que na altura interpretei apenas como feitio difícil. Via Fernanda como uma sogra sem ocupação útil para tratar da casa, mas sem qualquer valor além disso. E ignorava, ou fingia ignorar, que os pratos que agora servia no próprio restaurante deviam praticamente tudo àquela mulher que tratava com tão pouca consideração a mesa do jantar. Desde o primeiro mês em nossa casa, Fernanda assumiu a cozinha diária com uma disciplina que Cristina interpretava apenas como obrigação natural. Preparava o pequeno almoço antes de qualquer pessoa acordar. Organizava as compras no mercado com uma atenção que eu, na altura, também não sabia reconhecer como profissional,
e servia jantares que mais do que uma vez deixaram Tiago em silêncio de garfo na mão, sem perceber por que é que um simples arroz de tamboril lhe parecia tão diferente de tudo o que já tinha provado, incluindo, embora ele nunca o dissesse em voz alta, os pratos do próprio restaurante da irmã. Cristina, essa raramente elogiava. Comia, criticava um tempero a mais ou a menos e voltava para o quarto sem agradecer, como se aquela comida lhe fosse devida por direito e não por generosidade. Com o tempo, a relação entre as duas foi se azedando de forma silenciosa, feita de pequenos comentários que se acumulavam como gordura numa frigideira mal limpa. Cristina referia-se a Fernanda diante de visitas, como a senhora que trata da casa, nunca pelo nome, como se ela fosse um detalhe funcional da rotina familiar, e não uma pessoa com um passado inteiro por trás dos olhos cansados. Um passado que a própria Cristina conhecia melhor do que fingia conhecer. A minha sogra nunca respondia a essas provocações. Limitava-se a baixar a cabeça, a continuar a picar os legumes na tábua de madeira e a engolir com a mesma discrição com que tinha engolido tanta coisa ao longo da vida, mais uma humilhação disfarçada de comentário casual. Eu via tudo aquilo à distância ocupada com o meu próprio trabalho como assistente de gestão, numa empresa de importação perto de Matosinhos, e cometia o erro que hoje reconheço, de acreditar que o silêncio de Fernanda significava a ausência de mágoa. Tiago, por sua vez, evitava confrontar a irmã, repetindo sempre a mesma desculpa cansada a de que Cristina tinha um feitio difícil, mas o coração no lugar certo. Como se um coração, no lugar certo, justificasse anos de desprezo disfarçado de convivência familiar. Foi nesse equilíbrio instável, feito de panelas cheias e palavras vazias, que a casa continuou a funcionar até a noite em que Cristina decidiu organizar no seu restaurante o jantar mais importante da sua carreira até então. Ato 2. O jantar que Cristina preparava havia semanas destinava-se a um grupo de investidores de Lisboa interessados em financiar a abertura de uma segunda unidade do restaurante, desta vez em Braga. Era, nas suas próprias palavras, repetidas à mesa quase todas as noites. A noite que ia mudar tudo, e por isso exigia perfeição em cada detalhe, desde a toalha usada nas mesas até ao vinho escolhido para acompanhar o prato principal. Pediu a Fernanda que ajudasse na cozinha do restaurante durante essa noite, não como convidada, mas como reforço extra de mão de obra, algo que ela aceitou sem hesitar, movida menos por vontade própria e mais por aquele hábito antigo de nunca recusar trabalho quando a família precisava. Chegada a noite, o restaurante encheu-se de vozes cuidadosamente educadas e copos que tilintavam com a discrição própria de quem negocia dinheiro sério. Cristina circulava entre as mesas com um sorriso ensaiado, apresentando cada prato como fruto exclusivo da sua criatividade, sem uma única vez mencionar quem na realidade tinha ensinado anos antes cada um daqueles temperos numa cozinha junto à ria. Fernanda permanecia atrás, junto aos fogões, com o avental apertado à cintura, alheia ao protagonismo que decorria na sala concentrada, apenas em garantir que cada travessa saísse no ponto certo, exatamente como sempre fizera, mesmo quando o mérito ficava invariavelmente do lado de fora da cozinha. O problema surgiu quando um dos investidores, um homem mais velho de fala pausada, reconheceu o sabor de um dos molhos servidos naquela noite e perguntou em voz alta, o suficiente para ser ouvido por várias mesas, se aquele restaurante teria alguma ligação com um espaço antigo de Aveiro, junto à ria, que ele frequentava havia mais de uma década. Cristina, apanhada de surpresa, respondeu de forma vaga, tentando desviar a conversa para os planos de expansão. Foi então que o homem, insistente, afirmou reconhecer o toque de uma chefe que tinha desaparecido do mapa gastronômico,
havia alguns anos e cuja identidade nunca fora totalmente esclarecida. Cristina, incomodada com a possibilidade de perder o controle da narrativa que tinha construído sobre a própria genialidade culinária, dirigiu-se à cozinha em passos rápidos e nervosos, exigindo que Fernanda permanecesse ali, longe da sala, sem qualquer contato com os convidados. Ela aceitou, como sempre aceitava, sem discutir, sem levantar a voz, sem sequer perguntar por quê. Mas o mal-estar de Cristina não desapareceu com essa ordem. Cresceu, transformando-se ao longo da noite, numa irritação que precisava de um alvo para se descarregar. No final do jantar, já com os investidores despedidos e as luzes do salão reduzidas, Cristina confrontou Fernanda na cozinha vazia, acusando-a de ter propositadamente chamado a atenção para si própria e colocado em risco toda a negociação. A mãe tentou explicar que não tinha feito nada além do trabalho que lhe fora pedido. Mas Cristina, já sem paciência para ouvir, atirou-lhe à cara que estava farta de a ter em casa. Farta de sentir que vivia sob o olhar silencioso de alguém que nunca contribuía verdadeiramente para nada, apenas ocupava espaço e comia à mesa dos outros. Foi naquela cozinha, entre panelas ainda quentes e talheres por lavar, que Cristina disse a frase que mais tarde toda a família recordaria com vergonha: que Fernanda devia arranjar as suas próprias coisas e sair de casa ainda naquela noite, porque já não a queria viver sob o mesmo teto, a fingir-se de ajuda, quando na verdade era apenas um peso. Tiago, chamado ao local pelo som da discussão, tentou intervir, mas a irmã, fora de si, não deu espaço a qualquer mediação, repetindo a exigência com uma frieza que surpreendeu até quem já a conhecia bem. Fernanda não chorou, nem levantou a voz, nem pediu para ficar. Tirou o avental devagar, dobrou-o sobre o balcão de aço inoxidável e disse apenas que respeitava a decisão, porque uma casa que não é nossa nunca deixa de pertencer a quem manda nela. Saiu do restaurante naquela mesma noite com uma mala pequena que Tiago, envergonhado, ajudou a arrumar no carro e instalou-se no dia seguinte num quarto alugado perto do centro de Aveiro, voltando à cidade onde tinha construído e depois enterrado toda uma vida profissional. Nos meses que se seguiram, tentei manter contato regular com ela, embora Cristina evitasse por completo qualquer menção ao assunto, como se a ausência da mãe fosse simplesmente um detalhe resolvido e encerrado. Tiago, por seu lado, vivia visivelmente incomodado, dividido entre a lealdade à irmã e uma culpa crescente que raramente verbalizava, mas que se notava nos silêncios mais longos à hora do jantar, agora preparado por mim, com resultados muito mais modestos do que os de Fernanda. Foi também nesse período que o restaurante de Cristina começou a mostrar sinais de desgaste que ninguém sabia explicar com clareza. Os pratos que antes recebiam elogios entusiásticos passaram a ser descritos nas poucas críticas publicadas online como corretos, mas sem alma, uma expressão que se repetia com uma frequência incômoda. Clientes habituais começaram a espaçar as visitas, e dois dos investidores que tinham assistido ao jantar de apresentação recuaram silenciosamente das conversas sobre a expansão para Braga, alegando compromissos anteriores que nunca chegavam a concretizar-se em novas datas. Cristina, incapaz de admitir que a qualidade da cozinha tinha mudado, desde a saída de Fernanda, culpava fornecedores, culpava equipa de cozinha recém-contratada, culpava até a decoração do espaço, sem nunca associar o declínio à ausência da mulher, cujas receitas, afinal, sempre tinham sido a verdadeira espinha dorsal do menu. Eu, por outro lado, comecei a juntar peças de uma história que ainda não conseguia provar por inteiro, sobretudo depois de encontrar por acaso uma pasta antiga guardada entre os pertences de Fernanda, antes de ela se mudar, contendo recortes de jornal,
fotografias de pratos elaborados e uma carta de agradecimento assinada por um crítico gastronômico que a descrevia como uma das mãos mais talentosas da costa portuguesa. Foi ao mostrar essa pasta a Tiago numa noite em que Cristina se queixava mais uma vez da quebra nas reservas do restaurante que a verdade começou finalmente a tomar forma diante dos dois. Tiago reconheceu entre os recortes uma fotografia antiga da irmã muito mais jovem de avental sorridente, ao lado da mãe na cozinha junto à ria, uma imagem que nunca tinha visto antes e que Cristina, ao longo de todos aqueles anos, tinha feito questão de nunca partilhar com ninguém. Foi então que Tiago se lembrou, aos poucos, de conversas soltas ouvidas na adolescência sobre os verões em que a irmã ajudava a tia. Como a família costumava dizer de forma vaga, sem nunca explicar exatamente em que. As peças, uma a uma, começaram a encaixar-se diante dos seus olhos. Os 2 verões em Aveiro, o fecho do restaurante 8 anos antes e a abertura, pouco tempo depois, do primeiro pequeno espaço onde Cristina começara a construir a própria reputação. A pergunta que restava, pairando entre os dois, como um cheiro que não se consegue disfarçar. Era simples e desconfortável se a mãe continuava a ser mesmo sem o saber ao certo até aquela noite. A verdadeira origem do sucesso de Cristina, o que aconteceria agora que a fonte tinha secado por completo. Ato 3. A resposta chegou mais depressa do que qualquer um dos dois esperava. E chegou de fora, não de dentro da própria casa. 2 semanas depois daquela noite, com os recortes de jornal espalhados sobre a mesa da cozinha, o mesmo investidor que reconhecera o molho no jantar de apresentação, voltou a contactar Cristina, desta vez por telefone, informando que só avançaria com qualquer financiamento se pudesse confirmar com clareza quem estava por trás da cozinha do restaurante. Tinha investigado por conta própria, disse ele, e acreditava saber exatamente de quem se tratava, embora quisesse ouvir a confirmação da própria Cristina antes de assinar qualquer contrato. Cristina, sem argumentos preparados e sem a mãe por perto para disfarçar a verdade com um prato bem servido, gaguejou. Explicações vagas que o investidor não aceitou, encerrando a chamada com um aviso seco. Sem a chefe original envolvida formalmente no projeto, não haveria capital nenhum, nem para Braga, nem para a manutenção do restaurante já existente que continuava a perder clientes semana após semana. Foi esse telefonema, e não qualquer arrependimento espontâneo, que finalmente obrigou Cristina a admitir diante do irmão que tinha cometido um erro, cujas consequências já não conseguia controlar sozinha. Tiago, que ao longo daquelas semanas tinha guardado a raiva contida, atrás de frases curtas e olhares evasivos, disse finalmente à irmã tudo o que vinha adiando desde a noite em que a mãe saíra de casa com uma mala pequena e nenhuma palavra de revolta. Disse-lhe que a mulher, que ela tinha chamado de peso de estorvo, de alguém que só ocupava espaço à mesa, era a mesma mulher cujo talento sustentava desde os verões esquecidos em Aveiro boa parte daquilo que Cristina apresentava como mérito próprio perante jornalistas e investidores. Cristina ouviu em silêncio, sentada à mesa da cozinha, incapaz de encontrar uma única frase capaz de suavizar o peso do que acabava de perceber diante do irmão. Fui eu quem sugeriu ainda naquela noite que fôssemos os 3 até Aveiro, não para exigir perdão em nome de Cristina, mas para que ela própria, com as suas palavras, explicasse a Fernanda o que finalmente tinha compreendido. Cristina resistiu durante algum tempo escondida atrás de um orgulho que já não tinha onde se apoiar, até aceitar, provavelmente, mais pressionada pela urgência financeira do que por qualquer remorso genuíno, embora eu preferisse acreditar que havia ali também um pouco de vergonha verdadeira, tardia, mas real. Encontramos Fernanda no pequeno apartamento alugado perto do centro da cidade. Uma casa simples com poucos móveis,
mas organizada com a mesma disciplina discreta que sempre tinha marcado a forma como ela geria qualquer cozinha por onde passava. Recebeu-nos com uma educação distante, sem hostilidade, mas também sem qualquer entusiasmo que sugerisse esperança de reconciliação imediata. Foi Cristina quem, pela primeira vez, desde que a conhecia, falou sem o tom superior que costumava usar, admitindo diante da mãe que tinha julgado mal, que tinha confundido silêncio com submissão e talento alheio com obrigação natural de quem vive sob o mesmo teto. Fernanda ouviu tudo sem interromper, com as mãos cruzadas sobre a mesa da cozinha pequena, e só respondeu quando Cristina terminou por completo, perguntando com uma calma que impunha mais respeito do que qualquer grito. Alguma vez conseguiria, se aquele pedido nascia de arrependimento verdadeiro ou apenas da urgência de salvar um restaurante prestes a fechar portas por falta de investidores. Cristina não teve coragem de mentir e respondeu que provavelmente eram as duas coisas ao mesmo tempo. Um reconhecimento que, de forma inesperada, pareceu pesar mais a favor dela do que qualquer desculpa perfeitamente ensaiada. Foi então que Fernanda colocou as condições que, mais tarde, toda a família reconheceria como justas, ainda que duras. Disse que só voltaria a colaborar com o restaurante se o seu nome aparecesse de forma clara, associado à cozinha não como funcionária escondida nos bastidores, mas como chefe consultora reconhecida publicamente com direito a decidir o menu e a formar-se a equipa à sua maneira. Disse também que não voltaria a viver na mesma casa que Cristina, preferindo manter o apartamento de Aveiro, e que qualquer colaboração futura seria estritamente profissional, assente em contrato, e não em favores familiares mal definidos ou promessas verbais que o tempo sempre acabava por esquecer. Cristina aceitou cada condição sem discutir, talvez pela primeira vez na vida, a compreender que certas posições de força só se conquistam quando se perde tudo o resto primeiro. Tiago, visivelmente aliviado por ver a mãe recuperar, diante dos próprios olhos, uma dignidade que a família tinha ignorado durante meses, ofereceu-se para tratar pessoalmente da parte contratual, garantindo que desta vez tudo ficaria formalizado por escrito, sem espaço para novos mal-entendidos convenientes ou promessas fáceis de esquecer assim que a crise passasse. Nos meses seguintes, o restaurante recuperou lentamente a reputação perdida, agora com o nome de Fernanda discretamente presente no menu, junto à descrição de cada prato, uma escolha que ela própria fizera questão de manter modesta, sem qualquer necessidade de protagonismo excessivo. Os investidores voltaram a manifestar interesse desta vez com maior confiança, e a expansão para Braga, que parecia definitivamente arquivada, voltou a ser discutida com seriedade, ainda que sob termos muito diferentes dos que Cristina tinha imaginado, inicialmente, agora divididos de forma mais justa entre quem de facto sustentava a cozinha com o próprio talento. Quanto a mim, Beatriz, aprendi naquele período uma lição que carrego desde então com desconforto durante meses. Observei o silêncio de Fernanda como sinônimo de conformismo, sem nunca me perguntar quanto orgulho e quanta história se escondiam atrás daquela descrição constante. Ela nunca precisou de gritar, de exigir reconhecimento ou de provar publicamente o seu valor. Bastou-lhe esperar com a mesma paciência que sempre colocara ao apurar o molho lentamente, até que a verdade, inevitavelmente, encontrasse o seu próprio caminho até a mesa. Hoje, quando visito Fernanda em Aveiro, encontro-a mais leve do que alguma vez a vi em nossa casa, cercada por panelas próprias, num espaço que só a ela pertence, sem necessidade de agradar a ninguém à mesa. Cristina, essa, aprendeu a cumprimentá-la pelo nome e não apenas por aquilo que representa para o negócio uma mudança pequena, mas que a mãe recebe sempre com um aceno simples, sem rancor evidente, mas também sem qualquer pressa de esquecer,
o que uma noite mal medida quase lhe custou, e o que uma vida inteira de trabalho silencioso finalmente conseguiu recuperar.